Bom, pessoal, continuando aqui nossa aula sobre mecanismo de reação, eu vou falar para vocês agora da etapa determinante da reação. Então, para ilustrar qual é a etapa determinante da reação, a gente começa com essa figura aqui, ó. Então, ela é interessante porque quem é a etapa determinante de uma reação química? A etapa determinante de uma reação química, ela é o gargalo, né? É aquela que trava mais, digamos assim, a reação, porque as outras etapas vão depender dela, por isso que a gente chama de etapa determinante. Quem é essa etapa? A etapa mais lenta da reação. Então observem aqui, ó, por exemplo, que você tem aqui esses vários funis, né? Então, como esse funil aqui é menor, esse outro tem que ficar esperando esse aqui encher, né, para poder encher aqui. Então, quando você coloca o funil menor no meio, tá vendo? Passa direto, porque nem enche esse aqui. Quem que enche o funil? Quem é o gargalo aqui? É o funil menor. O funil menor representa a etapa mais lenta da reação química. Então, a etapa mais lenta do mecanismo controla a velocidade da reação global. Porque se a etapa é lenta, as outras etapas que são mais rápidas tem que ficar esperando sair o intermediário daquela etapa lenta. Então, não tem jeito. Por mais rápido que a outra etapa seja, a etapa lenta é que controla a velocidade da reação química. Então, por exemplo, no exemplo aqui de reações consecutivas que a gente viu, ó, se Ka é muito menor que Kb, ou seja, se a primeira etapa é muito menor que a segunda etapa, a formação do intermediário é que controla a velocidade da reação. Então, para formar o P, só existe P quando tem I. Então, a demora para formar o I é que causa a demora para formar no P, por mais rápido que seja a transformação de I em P, tá certo? Então, usando esse raciocínio de que é a etapa lenta que controla o mecanismo, o que acontece? Qual é a lei de velocidade aqui? A gente já viu aqui que a lei de velocidade de formação de P, né? O meu dp dt, ele é Kb vezes a concentração do intermediário, tá certo? Só que quem é a etapa determinante da reação química? É a formação do intermediário. Qual é a velocidade de formação do intermediário? Vou colocar aqui do ladinho. Di dt é igual a Ka vezes a concentração de A, tá certo? Só que então, como a etapa determinante da reação é a formação do intermediário, que é esse Ka vezes a concentração de A, então quem é Ka vezes a concentração de A? Então, como essa etapa velocidade essa etapa determinante da velocidade da reação, então a concentração de P vai ser quem? Ka vezes a concentração de A, ó, Ka vezes a concentração de A, que por sua vez, quem é a concentração de A? A gente sabe que é de primeira ordem, então ela vai ser quem? Concentração de A inicial vezes E elevado a menos KAT. Não é isso? Então é por isso que está isso aqui, ó. A concentração de P é quem é Ka, ó, tudo isso aqui, pessoal, é quem? É Ka vezes aqui, ó, K, não é nem tudo isso aqui. Eu estou integrando isso aqui, né? Como isso aqui é constante, Ka vezes a concentração de A0 vezes E elevado a menos KAT. Então isso aqui, quando eu for integrar, né? Porque eu vou fazer aqui, ó, dp dt, né? Então na hora que eu integrar, para obter o P, eu vou integrar de 0 a T esse E elevado a menos Ka vezes T. E o Ka vezes concentração de A0 é constante. A gente já viu esse cálculo aqui no slide anterior. Então o resultado disso aqui é 1 menos E elevado a menos Ka vezes T vezes a concentração inicial de A, que é o mesmo resultado que a gente obteve quando aplicou a aproximação do estado estacionário, tá certo? Então, a etapa que controla a velocidade da reação é a etapa mais lenta. Então, essa ilustração aqui mostra isso, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, duas etapas, né? Uma lenta e uma rápida. Então, quem é a etapa determinante da reação? Essa aqui é a primeira etapa. Já nesse caso aqui, no segundo caso, a etapa determinante da reação é a segunda etapa. Pode acontecer. Normalmente, nos casos que a gente vai ver, a maioria deles, não é nem que normalmente, nos casos que a gente vê aqui, a maioria é a primeira etapa. Mas pode ser que a segunda etapa seja a etapa lenta. Então, a velocidade da reação vai depender mais da segunda etapa. E aqui está um exemplo que eu posso ter dois mecanismos de formação. Eu posso ter aqui, ó,
esse rosa formando esse azul e depois o azul formando o verde, né? Que é uma etapa rápida, que é outra lenta. Só que tem um mecanismo que o rosa forma direto o verde. Então é esse que vai acontecer, né? Porque se essa aqui é rápida, enquanto isso aqui está esperando, isso aqui já está acontecendo. Então essa etapa aqui, nesse caso aqui da C, que eu tenho dois mecanismos diferentes, esse mecanismo pelo qual o rosa se transforma direto pelo verde é o mecanismo preferencial. Por quê? Porque ocorre de maneira mais rápida, tá certo? Aí aqui é um exemplo de como que eu identifico qual é a etapa determinante da velocidade. Esse EDV é a etapa determinante da velocidade. Olhando para um gráfico da energia potencial em função do progresso da reação. Se vocês lembrarem, isso aqui, pessoal, é a energia de ativação, essas montanhazinhas. Então, essa é a energia de ativação da primeira etapa, tá certo? Peraí, aqui. Tem que ir até o reagente, né? Se eu pegar aqui, ó. Tá? Essa é a energia de ativação da primeira etapa. Essa aqui é a energia de ativação dessa segunda etapa. E essa aqui é a energia de ativação da terceira etapa. Então, a maior energia de ativação é da primeira etapa, tá certo? Consequentemente, se a energia de ativação é maior, a barreira de ativação é maior, isso significa que essa primeira etapa é mais lenta, não é isso? Ela é mais lenta. Então, uma energia de ativação maior implica numa constante de velocidade maior. Então, energia de ativação maior implica numa constante de velocidade. Deixa eu escrever bonitinho, tá? Energia de ativação maior implica numa constante de velocidade maior, certo? Então, quanto maior a constante de velocidade, maior a velocidade da reação. Energia de ativação menor significa constante de velocidade menor, menor a velocidade da reação, tá certo? Então, normalmente, a etapa que tem a maior energia de ativação é a etapa lenta da reação e, consequentemente, a etapa determinante da velocidade da reação. Aí uma observação aqui é que uma etapa determinante da velocidade pode também surgir devido à concentração baixa de um reagente crucial, tá certo? E não necessita corresponder à etapa com maior barreira de ativação. Essa observação aqui, eu vou voltar ela lá no mecanismo de Lindemann-Hinshelwood, que eu vou explicar para vocês, tá certo? Que é o seguinte, a velocidade de uma reação, ela depende da constante velocidade, como eu falei agora há pouco, e da concentração, né? Então, se a constante velocidade for baixa, a reação é lenta. Mas se a concentração for baixa, a reação também é lenta. Então, lá nesse mecanismo de Lindemann-Hinshelwood, que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai ver que a concentração baixa vai ser determinante na velocidade da reação e na hora de determinar a ordem da reação, como a gente vai ver. Tudo bem? Outro tópico importante que a gente tem aqui nesse estudo dos mecanismos de reações químicas são os pré-equilíbrios, tá? Então, muitas vezes, no mecanismo de uma reação química, a etapa de formação de um intermediário ela é reversível, como a gente pode ver aqui nesse exemplo. Então, você tem essa reação, essa sequência de reações consecutivas, tá? A mais B forma o intermediário e o intermediário forma o produto, tá? Só que essa formação, essa reação de A mais B para formar o intermediário, ela é reversível. Então, ao mesmo tempo que A mais B está formando o intermediário está se decompondo em A e B, tá certo? Então, quando essa constante K', né, que é o retorno, né, a decomposição do intermediário é muito maior que o KB, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio rápido, tá? Então, a primeira etapa é um equilíbrio rápido, A mais B forma um intermediário e essa reação atinge o equilíbrio. Aí, à medida que a reação vai se processando, o intermediário vai se transformando no produto e o equilíbrio se desloca na formação de intermediário. O intermediário forma produto e o equilíbrio se desloca na formação de intermediário. E é assim que ocorre esse mecanismo de reação, tá certo? E aí, como que fica a lei de velocidade da reação química quando você tem um mecanismo desse tipo? Primeira coisa, se eu tenho um equilíbrio químico, eu tenho uma constante de equilíbrio, né? Quem é a constante de equilíbrio para esse equilíbrio rápido aqui?
É a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, né? Então, concentração do produto I sobre a concentração dos reagentes, né? Concentração de A vezes a concentração de B. Aqui só uma observação, né? Observe que a constante do equilíbrio, normalmente, tá, turma? A convenção é essa. Constante de equilíbrio, a gente usa uma letra maiúscula, K maiúsculo, e a constante de velocidade, K minúsculo. Então, essa constante de equilíbrio, além de ser concentração do produto sobre as concentrações dos reagentes, ela também é a razão entre as constantes da velocidade direta e da velocidade inversa, tá? A constante da reação inversa. Por quê? Porque isso aqui, ó, a velocidade da reação direta, que eu vou chamar aqui de D, é quem? É Ka, concentração de A vezes a concentração de B, porque isso aqui é uma etapa elementar. E a velocidade da reação inversa é quem? Ka', concentração de I, não é isso? Que é a decomposição do I. Acontece que no equilíbrio, quando a reação química atinge o equilíbrio, as velocidades das reações direta e inversas são iguais, né? Porque as concentrações permanecem constantes, então eu não posso ter uma velocidade direta diferente da inversa. Então, no equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à da inversa. Isso significa o quê? Que Ka, concentração de A, concentração de B, é igual a Ka', concentração de I. Tá certo? Então, se você rearranjar isso aqui, Ka sobre Ka' é igual a concentração de I sobre a concentração de A vezes a concentração de B, que é a constante de equilíbrio que a gente acabou de ver aqui. Tudo bem? Então é por isso que a constante de equilíbrio é a razão entre as constantes das velocidades das reações direta e inversa. Tá certo? Então, como que fica a velocidade de formação de P? A velocidade de formação de P, ela é o quê? Velocidade de formação de P, né? Ela é KB vezes a concentração de I, tá certo? Mas quem é a concentração de I? Se eu voltar aqui, a concentração de I é a constante de equilíbrio vezes a concentração de A vezes a de B. Por isso que tá assim, ó. Então, no lugar da concentração de I, ó, tá Ka vezes a concentração de B vezes a concentração vezes a de A vezes a de B, a concentração de I. Por isso que eu coloquei essa expressão aqui, tá, turma? Aí, o que, que vai acontecer aqui? Aqui eu coloquei errado, tá, turma? Não era para ter secado, depois eu vou corrigir aqui no slide. Aqui o que acontece? O produto de duas constantes é uma outra constante, que eu estou chamando aqui de Kr, tá certo? Então, o meu dp dt, ele é igual a uma constante, que eu estou chamando de Kr, concentração de A, vezes a concentração de B. Então, nesse caso aqui, que eu tenho reações consecutivas, nas quais a primeira é um equilíbrio rápido e a segunda é uma reação mais lenta, né? Intermediário se transformando no produto. A lei de velocidade é essa aqui, né? Uma constante vezes o produto da concentração de A pela concentração de B. E essa constante aqui é exatamente quem? O produto da constante de velocidade da segunda etapa pela constante de equilíbrio. KB vezes K, que é Ka, KB sobre Ka', quando você quer em termos das constantes de velocidade. Tá certo? Então, quando acontecem esses equilíbrios rápidos, o mecanismo ocorre dessa maneira e é dessa maneira que você encontra a lei de velocidade da reação. Tudo bem? Então, no caso em que ocorrem pré-equilíbrios rápidos, existe a possibilidade rara de a constante de velocidade global diminuir com o aumento da temperatura. Tá certo? Então, quando a gente vê lá no começo, introdução à cinética química, que eu falei para vocês que os fatores que influenciam na velocidade da reação, um deles que eu falei para vocês é a temperatura, tá certo? Então, normalmente, né, até do senso comum, que quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação química. Só que nem sempre isso é verdade. Lá eu dei um exemplo, por exemplo, da desnaturação proteica. Se você aumentar demais a temperatura, você desnatura uma enzima, por exemplo. E aqui está outro exemplo. Quando você tem
reações complexas, que é esse caso, e uma das etapas é um equilíbrio rápido, pode ser que a constante de velocidade global diminua quando você aumenta a temperatura. Por quê? Se você pegar a constante de velocidade de cada reação elementar, ela sempre aumenta com a temperatura, certo? Normalmente, obedece à lei de Arrhenius, né? Que é isso aqui, K igual a A, equação de Arrhenius, K igual a A vezes E elevado a menos energia de ativação sobre RT, tá certo? Então, maior temperatura, maior constante de velocidade, tudo bem? Então, cada constante dessas aqui é uma constante de uma etapa elementar. Então, se eu aumento a temperatura, vai aumentar Ka, vai aumentar Kb, né? Se eu colocar aqui, ó, se eu aumento a temperatura, vai aumentar Ka, vai aumentar Kb, vai aumentar Ka', tá certo? Só que cada uma tem esses parâmetros de Arrhenius diferentes. Então, pode acontecer que o aumento de temperatura faça com que Ka' aumente mais rapidamente com a temperatura do que Ka e Kb. Então, se o denominador aumenta mais que o numerador, no final essa constante acaba o quê? Diminuindo. Então, Kr diminui, tá certo? Então, isso aqui é só para desmitificar, né? Essa história que aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação química. Normalmente sim, tá? Mas pode ser que não. E aqui está um exemplo de como que isso acontece e o porquê, tá? Então, ó, nesse exemplo aqui, já eu volto a ele, a gente tem um caso que ele mostra dois casos, né? Que é exatamente essa reação aqui, ó. É essa reação que a gente acabou de ver. A mais B, né? Equilíbrio rápido, Ka, K' e Kb, P, certo? Então eu tenho uma energia de ativação para formar o intermediário, uma energia de ativação para formar o produto. Aí aqui ele está mostrando dois casos, um em que a energia de ativação é essa aqui, o caso A, e o outro que a energia de ativação de formar o produto é essa aqui, que é o caso B, tá certo? No caso A, a constante de velocidade de reação global é positiva, mas no caso B é negativa. Já eu mostro por quê. Agora a explicação matemática, tá? Quem é a minha constante de velocidade global? Ka vezes Kb sobre Ka', tá certo? Então, se eu aplicar a equação de Arrhenius, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó, a equação de Arrhenius, A vezes E elevado a menos energia de ativação sobre RT. Aí, como eu falei, cada constante dessa tem seus parâmetros de Arrhenius. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu estou aplicando a equação de Arrhenius para cada uma dessas três constantes. Então, para o Ka é o meu A, E elevado a menos energia de ativação A sobre RT. Kb, AB, E elevado a menos energia de ativação B sobre RT. Ka', A', E elevado a menos energia de ativação A' sobre RT, tá certo? Rearranjando essa equação, eu fico que quem é o meu Kr? É AA, AB sobre A' vezes E elevado a menos energia de ativação A mais energia de ativação B menos energia de ativação A', porque está no denominador, sobre RT, tá certo? Então isso aqui tem a cara da equação de Arrhenius, é como se fosse isso aqui, ó. Isso aqui é o meu Kr, né? Vou colocar aqui, é igual a um AR, né? Que é esse cara bem aqui, né? Só que isso aqui sempre é positivo, tá? Vezes E elevado a menos uma energia de ativação, menos energia de ativação R sobre RT. Quem é essa energia de ativação R? É exatamente isso aqui, ó. Essa é a minha energia de ativação R, tá certo? Então, turma, quem é a energia de ativação R, que eu falei aqui, que é simplesmente a energia de ativação da reação? É a energia de ativação A mais energia de ativação B menos energia de ativação A'. Tudo bem? Agora vamos voltar aqui para o nosso gráfico, para a gente ver como que dá negativo. Vamos pegar aqui os comprimentos aqui, ó. Quem é a energia de ativação A? Tá vendo que tem dois casos, o A e o B, né? O A e o B. Então, caso A.
essa é a energia de ativação A e essa aqui é a energia de ativação B, tá? E essa aqui é a energia de ativação A', tudo bem? Então, ó, se eu pegar, ó, pessoal, deixa eu ver aqui. Cadê? Desenhando, seleção retângulo. Ó, quem é a minha energia de ativação? Deixa eu só escrever aqui a... Cadê? Escrever aqui a expressão da energia de ativação. A energia de ativação da reação, ela é EA mais EAB menos EA', certo? Então, agora sim. Então, quem é EA mais EAB? Ó, eu vou fazer aqui geometricamente, ó. EA, tá? Mais EAB. Tudo bem? E quem é o EA'? É isso aqui. Então, ó, vou colocar aqui um do lado do outro. Tá vendo, ó? Voltar aqui. Esse aqui é o EA, esse aqui é o EAB e esse aqui é o EA', certo? Então, EA mais EAB é menor que EA'. Agora vamos para o caso B, deixa eu mudar a cor aqui. Quem é o caso B? Aí, vamos lá. EA, né? É isso aqui. EAB é isso aqui, ó, tá vendo? Pequenininho, ó. Vou pegar aqui, EAB. E o EA' continua sendo o mesmo, né? Aqui, não, tá mais pra cima. EA', ó. Certo? Então vamos lá, de novo, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar o EA, certo? Mais meu EAB. Não tô conseguindo colocar aí embaixo agora. Então, deixa eu pegar assim, então. Não, quero esse aqui, ó. Só o tracinho já tá bom, né? Pronto, consegui colocar ele aqui, né? E agora o EA', ó, que é esse cara aqui. Coloquei aqui do lado, ó. Pera aí. Dificuldade aqui. Opa, por que ficaram dois? Peraí, só que eu tô apanhando aqui. Eu queria mostrar, ilustrar de um jeito didático, mas tô com dificuldade de manipular o mouse. Pronto, aí, agora ficou. Beleza. Então, pessoal, vou até só fechar aqui o bichinho, né? Pronto, quem é esse aqui? Esse aqui é o EA, esse aqui é o EAB e esse aqui é o meu EA', né? Então, tá vendo que nesse caso aqui, do vermelho, o meu EA mais EAB é maior que o EA'. Então, isso aqui vai ser positivo, né? O positivo é maior que o negativo. Já no meu caso azul aqui, o meu EA mais EAB é menor que o EA', como vocês podem ver aí nesse desenho que eu fiz aqui para você. Então, se o negativo é maior, nesse caso aqui, a energia de ativação da reação ela é menor que zero. Se a energia de ativação é menor que zero, maior a temperatura, menor a velocidade da reação. Tudo bem, pessoal? Então, exemplinho aí para, como eu falei, desmistificar essa questão aí da temperatura. Mas, na maioria esmagadora dos casos, aumenta a temperatura, aumenta a velocidade da reação, tá?
Agora eu vou falar para vocês sobre o controle cinético e o controle termodinâmico das reações. Então, muitas reações químicas, você tem maneiras de você controlar os produtos que são formados, porque às vezes os mesmos reagentes formam produtos diferentes. Então, às vezes você quer que forme um determinado produto ou quer que forme outro. Então, existem métodos cinéticos e termodinâmicos, maneiras cinética e termodinâmica de você controlar qual produto que você quer que forme em maior quantidade. Então, por exemplo, você tem aqui esse exemplinho aqui para ilustrar. Você tem dois reagentes A e B que podem formar dois produtos diferentes, P1 e P2. A velocidade de reação, como os produtos são diferentes, os mecanismos de formação são diferentes, tá? Então, a velocidade de reação de formação do P1 é Kr1 vezes a concentração de A vezes a de B. Já a velocidade de formação de P2 é um Kr2 vezes a concentração de A vezes a de B. Então, quem que vai ser formado em maior quantidade? P1 ou P2? Vai ser formado em maior quantidade aquele que tiver maior velocidade de formação, tá certo? Como os reagentes são os mesmos, turma, a razão entre as concentrações dos produtos formados é igual à razão entre as constantes de velocidade de formação de cada um dos produtos, tá certo? Então, porque os reagentes são os mesmos, então essas concentrações de A e B aqui são as mesmas nos dois casos. Então, se a constante de velocidade de formação do P2 é maior que a do P1, vai formar mais P2 que o P1. Se a do 1 for maior que o 2, vai formar mais P1 do que P2, tá? Então, isso é o que a gente chama de controle cinético. Então, e quando que ocorre esse controle cinético? Antes de atingir o equilíbrio químico, antes da reação atingir o equilíbrio químico. Porque se a reação atinge o equilíbrio químico, a partir de um determinado momento, por exemplo, tem reagentes formando produtos, mas a partir de um determinado momento, os produtos começam a se decompor nos reagentes. Então, quando as velocidades se igualam, atinge-se o equilíbrio, né? Então, esse controle cinético eu só posso fazer antes de ser atingido o equilíbrio químico. É o caso, por exemplo, vocês devem já ter visto isso em química orgânica, né? Você tem aqui a nitração do tolueno, tá? Então, essa reação aqui, o tolueno, o grupo metil, ele é ortoparadirigente, tá certo? Então, isso significa que os produtos orto e para vão ser formados em maior quantidade do que o produto meta, tá certo? Então, por que isso acontece? Porque a constante velocidade de formação do produto orto e do par é maior do que a do produto meta. Então, aqui está um exemplo, né, de uma reação em um determinado instante de tempo, mediu-se o rendimento de formação, né, a proporção, né, a porcentagem de cada um dos produtos formados. Então, você tem aqui o ortonitrotolueno 63%, o metanitrotolueno 3% e o paranitrotolueno 34%. Então, aqui ainda tem a do orto, ainda é maior que a do para. Aqui eu não vou saber explicar não, tá, pessoal? Mas na prática o que acontece é isso. Então, turma, por que isso acontece? Porque a constante de velocidade de formação do orto é a maior de todas, depois a do para e depois a do meta, tá? Então, isso é um exemplo de controle cinético. À medida que essa reação vai avançando, pode acontecer de a reação inversa acontecer, e aí quem que determina quando o equilíbrio é atingido? Aí quem determina a proporção quando o equilíbrio é atingido, turma, aí já não tem mais controle cinético, porque as velocidades das reações direta e inversa se igualaram. Aí quem que determina a proporção entre reagentes e produtos quando você tem uma reação em equilíbrio químico? É a constante de equilíbrio químico, tá certo? Então, a proporção de produtos após o equilíbrio ser atingido é determinada pela termodinâmica, porque a constante de equilíbrio da reação química depende de quem? Da energia de Gibbs, né? Se vocês lembrarem, né? Lá de Fisicoquímica 1, até da 2 também, a gente tem que ΔG0 é igual a menos RT ln de K, né? Da constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre a dos reagentes, tá certo? Então, após o equilíbrio, é a constante de equilíbrio, a energia de Gibbs, que determina qual vai ser a proporção relativa entre os produtos formados. Então, aqui está um exemplo. Por exemplo, na alquilação de Friedel-Crafts do tolueno com brometo de benzila a 25 graus Celsius, com brometo de galho como catalisador. No tempo 0,01 segundos, quando você mede lá a proporção dos produtos orto, meta e para,
Você tem 40% do orto, 21% do meta e 39% do para. Porque aqui ainda não foi atingido o equilíbrio. Então aqui eu ainda tenho controle cinético. Aí 10 segundos depois o equilíbrio foi atingido. Aí essas proporções mudam radicalmente. Porque aí vai depender da estabilidade dos produtos. Então aqui, por exemplo, eu tenho 23% do orto, 46% do meta e 31% do para. Tá certo? Então aqui é a termodinâmica que me dá essa proporção. No primeiro caso é a cinética e no segundo caso é a termodinâmica. Então você tem que, por exemplo, dependendo do produto que você quer que forme, você tem que parar a reação em determinado tempo e começa de novo. Ou então não, eu quero que forme mais a do equilíbrio mesmo. Então deixa atingir o equilíbrio. Então são as maneiras de você controlar o rendimento de uma reação química em relação àquele produto que você deseja. Tudo bem? Agora, pessoal, eu vou falar para vocês sobre exemplos de mecanismos de reações, tipo assim, consolidados, que se aplicam a várias reações, tá? Entre eles, um mecanismo bastante importante é o chamado mecanismo de Lindemann-Hinshelwood, tá? Que é um mecanismo proposto para reações unimoleculares, tá certo? É um mecanismo proposto para reações unimoleculares. Então, qual é essa proposição de mecanismo de Lindemann-Hinshelwood? Uma reação unimolecular é aquela que só tem uma molécula, né? Uma molécula se decompõe para formar produtos. Mas, às vezes, como que uma molécula se decompõe para formar produto? Então, aqui está uma proposição de um mecanismo para isso, ó. Na verdade, o que eu tenho aqui é o seguinte. A minha reação global é A formando produtos, certo? Só que como que esse A forma os produtos? A proposição é a seguinte, que duas moléculas de A se chocam, tá? Ao se chocar, elas vão formar uma molécula de A ativada e uma molécula de A normal. O que seria essa molécula de A ativada? É uma molécula de A num estado de energia maior. Tá certo? Então, elas se chocam, esse choque pode haver ganho de energia, e aí uma das moléculas vai para um nível de energia maior, tá certo? Essa molécula, num nível de energia maior, pode se chocar com outra molécula no nível de energia menor e perder essa energia, por exemplo, na forma de radiação eletromagnética, tá? E voltar as duas moléculas de A no estado fundamental, no estado de mais baixa energia. Então, aqui, por isso que tem a seta dupla, né? Que é um equilíbrio, né? A pode chocar com A e formar A e A ativada, e o A ativado pode chocar com A de novo, formar o A e o A normal. Só que essa molécula ativada, ela pode, ao invés de se chocar com outra molécula de A, ela pode simplesmente se decompor para formar o produto P, ou mais de um produto, produtos aqui que está sendo mostrado. Tá certo? Aí esse mecanismo aqui, né? Essa etapa aqui é unimolecular, tá certo? Do A ativado, do A num estado de maior energia, se transformando nos produtos, tá certo? Então, como que eu determino a lei de velocidade de uma reação que obedece esse mecanismo de Lindemann-Hinshelwood? Eu analiso, ó, são 3 reações aqui que estão ocorrendo, tá? A reação direta, ó, que está sendo, ó, A mais A, formando A ativado, que eu estou representando por esse A com um pontinho, mais A, tá? Que é o que a gente chama de etapa de ativação. E aí, como que fica a lei de velocidade para essa etapa, né? A formação do intermediário ativado, né? dA asterisco dt é quem? Ka vezes a concentração de A ao quadrado, que tem 2 moléculas aqui de A, né? A reação inversa, né? Que é o A ativado encontra outra molécula de A e volta para o estado inicial, né? Não é isso? Então, A mais A ativado formando as 2 moléculas de A é a etapa que a gente chama de perda de excesso de energia, tá? Então, se eu quiser saber como que varia a concentração de A ativado nessa etapa aqui, D da concentração de A ativado dt é quem? É menos Ka', concentração de A ativado. Por que o menos? Porque agora o meu A ativado está nos reagentes, então ele está sendo consumido nessa etapa aqui. Por isso, menos Ka', concentração de A ativado. E a outra etapa que acontece aqui nesse processo, nesse mecanismo, é o A asterisco se decompondo nos produtos.
Então, A asterisco formando P. Então, meu D A asterisco DT é menos KB concentração de A asterisco, porque o A asterisco aqui é reagente. Então, isso aqui é o que a gente chama de decaimento unimolecular, como eu falei para vocês, a etapa unimolecular. Então, turma, como o meu A asterisco é o intermediário da reação, eu estou aplicando aqui a aproximação do estado estacionário. Então, quem é o meu dA asterisco dt? Ele é a soma, né, dessas leis de velocidade aqui em relação ao A asterisco. Então, ele é Ka ao quadrado, Ka concentração de A ao quadrado, menos Ka' concentração de A asterisco, menos Kb concentração de A asterisco, que é o que está aqui, ó. E isso aqui, pela aproximação do estado estacionário, é igual a zero, tá certo? Então, por meio dessa equação aqui, eu consigo isolar a concentração de A asterisco, tá? Eu passo para o outro lado, coloco em evidência, então não vou resolver aqui, tá? Tudo isso aqui é meio básico, tá? Então, a concentração de A asterisco é quem? Ka concentração de A ao quadrado dividido por Ka' concentração de A mais Kb, tá certo? Então, essa é a concentração do intermediário. Então, isso aqui é parecido com tudo que a gente viu lá nesses mecanismos de reações complexas. Determinei a reação do intermediário, agora eu vou determinar a lei de velocidade de formação do produto. Quem é a lei de velocidade de formação do produto? O produto, ele aparece aqui só na última etapa, né? D concentração de A dt é menos Kb concentração de A asterisco. Então, se eu substituir aqui, pessoal, aliás, menos é porque era aqui o menos, é porque eu estava considerando a velocidade de decomposição do A, mas a de formação do produto é positivo, tá? Por isso que aqui ficou Kb vezes a concentração de A asterisco. E quem é a concentração de A asterisco? É isso aqui, né? A concentração de A ao quadrado, Kb mais Ka' concentração de A. Multiplicando por Kb, fica tudo isso aqui, ó. Kb concentração de A ao quadrado sobre Kb mais Ka' concentração de A. Tá certo? Então, essa lei de velocidade aqui, turma, do jeito que ela está escrita, não dá para eu dizer se ela é de primeira ordem nem de segunda ordem, né? Porque ela tem um termo aqui em concentração de A ao quadrado, mas tem um denominador aqui que tem um termo com a concentração de A. Só que dá para eu analisar casos específicos em que essa reação pode ser de primeira ordem e que essa reação pode ser de segunda ordem, tá certo? Que casos específicos são esses? Primeiro caso aqui, quando Ka' concentração de A asterisco é muito maior que Kb concentração de A asterisco, tá certo? O que vai acontecer na equação que a gente montou anteriormente? Se eu pegar aqui, ó, como tem K asterisco A asterisco de um lado e A asterisco do outro, eu posso cortar, né? Fica simplesmente Ka' concentração de A muito maior que a concentração de B. Quando isso acontece, turma, esse denominador que está aqui, ó, Kb mais Ka' concentração de A, que eu reescrevi aqui, ele é aproximadamente Ka' concentração de A, porque isso aqui é muito maior que isso aqui, então esse aqui passa a ser desprezível em relação ao meu Ka' concentração de A. E aí, quando eu pego e substituo o denominador da equação anterior simplesmente por Ka' concentração de A, ó, o que vai acontecer aqui, ó? O denominador ficou Ka' concentração de A, aí ó, esse concentração de A vai cortar com esse quadrado aqui, e o que sobrou, turma, é simplesmente o quê? Kb sobre Ka' concentração de A. Aí, como eu já falei para vocês anteriormente, o produto de constantes é outra constante, que aqui a gente está chamando de Kr, tá certo? Então, agora eu fiquei com a lei de velocidade mais simples, né? Que é simplesmente Kr concentração de A. Então, nesse caso aqui, em que Ka' concentração de A é muito maior que Kb, a reação eu tenho uma cinética de primeira ordem. Tudo bem? Então, o que significa na prática Ka' concentração de A asterisco ser muito maior que Kb concentração de A asterisco? Só voltar no mecanismo, tá, turma? Só voltar no mecanismo. É quando essa etapa aqui é muito mais rápida que essa, tá? Então, quando essa etapa aqui é muito mais rápida que essa, a cinética é de primeira ordem. E quando é o contrário? Quando a outra etapa é muito mais rápida. Vamos aqui. Quando Kb
concentração de A asterisco é muito maior que K' concentração de A, concentração de A asterisco. Aí de novo eu corto aqui, né, para ficar só com o KB e o K' concentração de A. Aí nesse caso aqui, como o KB é muito maior, o K' concentração de A é que é desprezível. Então essa soma aqui é aproximadamente KB. Aí eu vou lá, substituo na equação, né? Aí o que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar, o meu denominador fica só KB, cancela o KB, o que ficou? Meu dP dt é simplesmente Ka concentração de A ao quadrado. Então, nesse caso aqui, essa cinética ela é de segunda ordem, tá certo? E o que faz essa ordem mudar então, turma? O que faz o K' concentração de A ser muito maior que o KB ou vice-versa? A justificativa física dessa mudança de ordem é que em baixas pressões, a etapa determinante da velocidade é a formação bimolecular de A asterisco. Tá certo? Por quê? O que acontece em baixas pressões? Em baixas pressões, né? Vou escrever aqui, ó. Baixas pressões significa o quê? Que a concentração de ar é baixa, tá certo? Então, quando eu comparo Ka', concentração de ar, com Kb, se a concentração de ar é baixa, isso aqui ela é muito menor que Kb, tá certo? Que é esse caso aqui. Então, quando a pressão é baixa, a cinética ela é de segunda ordem. E quando a pressão de ar é mais alta, a cinética vai ser de primeira ordem, que foi o caso anterior. Nesse caso aqui, ó, esse caso aqui, cadê? O K', concentração de ar é muito maior que Kb. Então, quando essa concentração aqui é alta, isso aqui vai ser muito maior que Kb. E aí a cinética vai ser de primeira ordem. Tudo bem? Aí, de maneira geral, pessoal, a lei de velocidade ela é essa aqui, tá? dP dt é Kr vezes a concentração de ar. Só que esse Kr depende da concentração de ar, tá? Então, não dá para eu dizer, não, essa reação aqui é de primeira ordem. Não, porque no Kr tem a concentração de ar embutido. Tá certo? Aí tem os dois casos que a gente viu, né? Que isso aqui pode ser muito maior que isso, aí não vai depender da concentração de ar, e isso aqui pode ser muito maior que isso, aí vai depender da concentração de ar. E se eu pegar de maneira geral, tá, turma? Se eu quiser escrever a expressão da constante de velocidade, eu posso reescrever essa equação dessa maneira aqui, tá? Se eu pegar e inverter, aí eu vou e separo numerador, denominador, vai dar isso aqui, tá, turma? Não vou fazer isso aqui agora, se vocês quiserem, vocês podem testar. Mas aí, se eu reescrever essa equação dessa forma, eu posso ver que eu tenho 1 sobre Kr. Se eu fizer 1 sobre Kr em função de 1 sobre a concentração, isso aqui vai dar a equação de uma reta, tá vendo? O gráfico de 1 sobre Kr contra 1 sobre a concentração. Então, o gráfico de 1 sobre Kr sobre 1 da concentração vai dar uma reta. E aí, um teste da teoria, para você ver se essa teoria é válida, se ela se aplica a uma determinada reação química, né? Envolvendo um gás, por exemplo, um gás A que se transforma num gás B, você pode fazer medir a concentração e a constante de velocidade ao longo do tempo e ver se esses dados se ajustam a uma reta, tá certo? Aqui é aquela equação, né? Deixa eu colocar aqui. Seria meu y igual a A mais bx, né? A minha regressão linear. Tudo bem? Então, essa é uma maneira de verificar se esse mecanismo é válido. Tudo bem? E aqui, pessoal, é um exemplo, tá, de dados experimentais, ó, a isomerização do metil isocianeto, tá? Então, metil isocianeto, agora eu não lembro qual é o produto que ele se transforma, isocianeto, acho que ele se transforma no cianeto. Acho que é simplesmente isso, metil isocianeto se transformando no cianeto de metila, tá? Então, simplesmente é uma reação unimolecular, né? Que é uma molécula se transformando em outra. E aqui, ó, observem aqui, o log é só porque esses valores são muito grandes, mas aqui é como se fosse o gráfico da constante da reação em função da concentração, né? O gráfico da constante da reação em função da concentração de M aqui, que seria o nosso A lá, tá certo?
Aí o que acontece aqui, ó? Quem é a expressão da constante da reação que a gente viu? Deixa eu reescrever aqui só para não errar. Ka, Kb concentração de A. Ka, Kb concentração de A sobre Kb mais K' concentração de A, certo? Então, o que acontece em baixas pressões? Em baixas pressões, né? Em baixas pressões, o que vai acontecer é o seguinte, a concentração de A é baixa, né? Isso aqui vai ser desprezível, aí vai ficar Ka, Kb, concentração de A sobre Kb, e simplesmente vai ficar Kr é igual a quem? Ka, concentração de A, tá certo? Então, observem que Kr e Ka são diretamente proporcionais. Está vendo que os dados se ajustam a uma reta? Só que à medida que a concentração vai aumentando, olha o que vai acontecer. Ele dá uma mudadinha aqui e aí agora fica constante. Ó. Por que fica constante? Porque em altas pressões, o que vai acontecer? O meu Kr vai ser o quê? Aí, em altas pressões, isso aqui é muito maior que isso aqui. O Kb vai ser desprezível e aí vai cancelar a concentração de A com concentração de A. Aí o Kr é simplesmente quem? Ka, Kb sobre Ka'. Ou seja, é uma constante. Por isso que os dados ó, se ajustam a uma constante. Tá certo? Então esse é um exemplo interessante, esse gráfico aqui, para você observar como que isso se comporta experimentalmente. Tudo bem, turma? Então esse é o mecanismo de Lindemann-Hinshelwood. A gente encerra essa segunda parte aqui da aula de mecanismo, dessa parte de mecanismos, e no próximo vídeo eu vou falar da parte de polimerização. Tá bom?